O PSG fracassou de novo, e essa foi a cara do Kylian Mbappé na zona mista depois de ser eliminado. O Paris Saint-Germain atualmente é um clube mundialmente conhecido. Os caras chegaram a montar o ataque dos sonhos há alguns anos, com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Mas mesmo assim, essas estrelas não conseguiram conquistar o tão sonhado título da Champions League. O time parisiense não conseguiu nem sequer se tornar uma ameaça na competição, que era o principal foco do projeto. E depois de trocarem todo o time e criarem um projeto Mbappé, o plano novamente fracassou. E o Sheik ficou pistola, porque já são 13 anos sentando, e até agora nada. Mas para entendermos melhor todo esse projeto de montar uma grande equipe, precisamos voltar no tempo, lá em 2011, quando o clube foi comprado por um fundo de investimentos do Qatar, o Qatar Sports Investments, que pagou cerca de 50 milhões de euros, além de assumir as dívidas que o clube possuía, o que chegava no valor próximo a 100 milhões de euros. O foco dos caras era soltar a bagatela financeira na mesa para que o time parisiense se tornasse uma máquina de ganhar títulos e uma superpotência do futebol. Com a aquisição do clube pelo fundo de investimentos, o CEO do QSI, o Nasser Al-Khelaifi, passou a ser também o presidente do PSG, e a equipe passou a fazer grandes investimentos e contratações. Na época, os caras já ganhavam o francesão e a Copa da França com certa facilidade, mas isso não era mais que a obrigação, e o foco real dos caras desde o início do projeto era ganhar a tão sonhada Champions League. E para isso, eles não iam economizar na parte financeira, já que dinheiro para eles não era problema. Então, na temporada 2012-13, a história começou a ser feita, e o elenco de estrelas começou a ser montado. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Lucas Moura e Ezequiel Lavezzi foram os principais nomes que chegaram nesta temporada para a reformulação do elenco. Ao todo, esses jogadores custaram cerca de 151 milhões de euros, e toda uma expectativa foi criada em cima dos caras. De início foi promissor, já que o Paris conquistou a Ligue 1 e o recém-chegado Ibra tinha sido o artilheiro com 30 gols, uma marca histórica. Mas na Champions veio o primeiro fracasso. Os caras conseguiram vencer o Valencia nas oitavas de final, mas nas quartas pegaram o gigante Barcelona de Messi e companhia e acabaram sendo eliminados, assim como na Copa da França, que também acabou caindo nas quartas de final. Na temporada 13-14, novas contratações foram feitas para completar o elenco que ainda carecia de jogadores em algumas posições, e por isso, Marquinhos, Cavani, Caballé e Digne foram contratados para preencher os buracos em campo. Um investimento que custou 136 milhões de euros. O time ficou equilibrado, e o ataque na época poderia ser considerado um dos melhores, com Cavani, Ibra e Lavezzi. Mais um desenrolar da temporada, mais o mesmo. O PSG venceu mais uma vez a Ligue 1 com facilidade, já que a liga era bem fraca e não tinha um adversário à altura do time de Paris. O problema foi que, quando chegou o mata-mata da Champions League, a situação não foi a mesma. O PSG enfrentou o Leverkusen nas oitavas e passou com facilidade, mas nas quartas de final da competição, eles enfrentaram o Chelsea da Inglaterra. Até venceram o primeiro jogo por 3-1, mas na volta, o time decepcionou e tomou 2-0 do clube inglês, sendo eliminado por saldo de gols e caindo mais uma vez nas quartas de final do torneio. 2 decepções consecutivas na Champions, mesmo investindo uma bagatela. Só que a diretoria do PSG ainda não estava satisfeita. Então, mais uma vez o time parisiense voltou ao mercado para torrar um pouco mais de grana e trazer mais jogadores renomados para montar o time perfeito. Com isso, na temporada 14-15, chegou o zagueiro brasileiro David Luiz e o Aurier para completar a defesa da equipe, totalizando 60 milhões de euros de saída dos cofres. Com os investimentos aumentando, obviamente a cobrança em cima do time seria maior. A diretoria do PSG queria uma única coisa, que o time conquistasse a Liga dos Campeões. Só que os caras tiveram azar de, naquela temporada, pegar um dos melhores times da década, o Barcelona, que contava com o famoso trio de ataque MSN. E nas quartas de final, mais uma vez, o Paris fez feio e perdeu os 2 jogos, o primeiro por 3-1 e o segundo por 2-0, fechando mais uma vez sua participação com outra eliminação precoce. E pior, caíram na mesma fase dos anos anteriores. Tanto a diretoria quanto a torcida já estavam cansados. Por isso, algo precisava mudar para que o time se tornasse mais competitivo contra os outros clubes europeus. E como o dinheiro nunca foi problema para esses caras, eles foram brincar no mercado da bola. Então, na temporada 2015-16, eles contrataram o argentino Ángel Di María, que era um dos melhores jogadores da época e vinha de muitas conquistas pelo Real Madrid, ou seja, uma ótima contratação. Além dele, também chegou o Kurzawa e o goleiro Kevin Trapp, elenco mais uma vez renovado para a temporada e para brigar na Champions. Bom, isso era o que todos achavam, que esse time era diferente dos anteriores. Parecia bem mais completo, com uma boa defesa, um meio-campo habilidoso e um ataque artilheiro. Ganharam tudo que deviam ganhar lá na França, nada mais que obrigação. Mas o foco mesmo era a Champions League. Nas oitavas de final, o PSG bateu de frente com o Chelsea e eliminou o time inglês vencendo os 2 jogos. Com isso, o Paris foi para as quartas e enfrentaram o Manchester City. No jogo de ida, empate por 2-2, só que na partida de volta, eles perderam de forma dramática por 1-0. E novamente, o fantasma das quartas assombrava o PSG. A paciência estava acabando, já que havia sido 4 temporadas consecutivas sendo eliminados nas quartas de final.
e toda a diretoria do PSG só via seu alto investimento em contratações descendo pelo ralo. Mas é aquele ditado, nada que seja tão ruim que não possa piorar. E com o PSG, esse ditado serve como uma luva justa. Na temporada seguinte, a de 2016-17, mais uma vez o PSG gastou uma bagatela em contratações. No total, foram 135 milhões. Chegou o meio alemão Julian Draxler, o atacante Gonçalo Guedes, o atacante Jesse Rodrigues e mais alguns outros. O problema foi que o PSG nessa temporada parecia ter regredido em relação às anteriores. Mesmo tendo investido uma grana, nenhum dos reforços tiveram um destaque na temporada. Na Champions, eles chegaram nas oitavas e enfrentaram o gigante Barcelona novamente. No primeiro jogo, o PSG, acredite se quiser, fez bonito, para a surpresa de todos. Venceram por 4-0 e praticamente garantiram a vaga na próxima fase. Porém, no jogo de volta, algo bizarro aconteceu. Isso porque o PSG estava com a vaga garantida até os 88 minutos do segundo tempo, quando perdia por apenas 3-1. Ou seja, no agregado estava 5-3 por Paris. Era impossível perder, mas os caras conseguiram fazer essa proeza e tomar uma virada histórica liderada pelo brasileiro Neymar. No fim, o PSG perdeu o jogo por 6-1 e foram eliminados nas oitavas. A coisa estava feia. O projeto de vencer a Champions League nem havia chegado perto do desejado. O PSG precisava de uma luz, urgente até. Eles já estavam cansados de ser saco de pancadas. Então, na temporada 2017-18, a solução foi um jogador brasileiro que estava brilhando em solo blaugrana, o famoso príncipe da Catalunha. Neymar se tornou a contratação mais cara da história do futebol. Os caras fizeram questão de desembolsar 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona, em uma das movimentações mais insanas do mercado da bola. Neymar chegava com a expectativa de mudar todo o rumo de Paris, chegava como peça fundamental, e ainda teve outras contratações para ajudá-lo nisso, como o lateral Daniel Alves e mais alguns outros jogadores. Todos eles, junto com o Neymar, custaram para o PSG 238 milhões de euros. Um baita investimento, o maior que o clube já tinha feito em anos. Além disso, eles também contrataram um jovem promissor, Kylian Mbappé, por empréstimo. O craque era jogador do Mônaco e estava em ascensão no mundo da bola. Assim como todo investidor, o PSG também queria colher frutos de toda essa grana investida em jogadores. Mas ainda nessa temporada não foi o suficiente, porque nas oitavas de final da Champions League, pegaram o gigante Real Madrid que vinha de 2 Champions consecutivas nos anos anteriores, e não deu outra. Nem o Neymar foi suficiente para levar o PSG para a próxima fase. Pelo menos nos torneios franceses, eles garantiram. Já na Champions seguinte, 2018-19, eles contrataram o Kylian Mbappé em definitivo do Mônaco, e também investiram em outros 3 jogadores, o Leandro Paredes, o Thilo Keller e o Juan Bernat, e de sobra ainda contrataram o lendário goleiro italiano Gianluigi Buffon. Só que novamente eles pipocaram. Naquela época, Neymar e Mbappé eram grandes amigos, e o brasileiro que estava machucado em casa ficou todo feliz quando viu Mbappé marcar um gol para o PSG nas oitavas de final contra o Manchester United. Aí! Gol! O pé! Vamos, eu falei! Vamos! No jogo de volta, o PSG também estava vencendo por 3-1 no agregado, mas dessa vez, o Neymar viu do estádio o time levar 2 gols e ser eliminado nas oitavas de final pelo United. O brasileiro ficou assim, sem reação e de boca aberta. Era o fim de mais um sonho do PSG. Além disso, o Neymar, que era o craque do time, havia se arrependido de ter ido jogar na equipe francesa e pediu para voltar para o Barcelona, o que não aconteceu. A torcida ficou furiosa com ele, e o clima por lá era horrível. Na temporada seguinte, 2019-20, mais contratações e de novo eliminá-lo nas oitavas ou nas quartas, certo? Errado. Pois é, porque foi nessa temporada que o Neymar jogou muito na fase final da competição. Nas oitavas contra o Borussia Dortmund de Erling Haaland, o Ney foi o protagonista e se vingou do norueguês que havia zoado com os caras antes do jogo de Paris. A equipe francesa foi para as quartas. Por conta da pandemia, tivemos mudanças e os jogos passaram a serem partidas únicas. Contra a Atalanta da Itália, eles passaram um sufoco, mas venceram no finalzinho, marcando 2 gols nos minutos finais. Um com Marquinhos e o outro com Choupo-Moting. Na semi, passaram um carro e meteram 3-0 no Leipzig. Neymar, Mbappé e companhia estavam jogando muito e chegaram até a grande final, enfrentando o gigante Bayern de Munique. Mas novamente, eles sentaram na graxa e perderam por 1-0. Pela primeira vez na história, eles chegavam a uma final, o que já era um grande avanço. Eles até tiveram chance de vencer o Bayern de Munique, mas não deu. No fim, eles se contentaram apenas com os títulos franceses. No ano seguinte, eles não fizeram grandes renovações e até foram longe na Champions. Chegaram na semifinal, mas perderam para o Manchester City. Aquilo motivou a diretoria, que foi no mercado da bola contratar grandes nomes para a temporada seguinte. Lionel Messi, Sérgio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Nuno Mendes e Danilo Pereira se juntaram à equipe. Com Neymar, Mbappé e Di Maria, aquele era o que poderíamos chamar de galácticos franceses. O Paris Saint-Germain conseguiu reunir alguns dos maiores craques do mundo do futebol atual, mas o conto de fadas não deu certo.
o trio de ataque começou a se desentender. Neymar e Mbappé deixaram de ser amigos, e o clima no vestiário, que era horrível, começou a refletir dentro de campo. Na Liga dos Campeões, eles fizeram jogos não tão empolgantes para um elenco tão prestigiado, e nas oitavas de final contra o Real Madrid, eles levaram uma remontada histórica e perderam toda a moral com a torcida e com os outros clubes da Europa, que passaram a não temê-lo o poderoso PSG. Com isso, a diretoria tomou uma postura drástica e deixou o time nas mãos de Kylian Mbappé, dando a ele um certo controle sobre a equipe para que ele renovasse seu contrato. Mbappé queria ser o craque do time e que todos jogassem para ele. Além disso, ele tinha voz nas contratações do clube e também pediu a saída de alguns outros jogadores. O clube aceitou tudo, e boa parte do elenco ficou revoltado. Durante os jogos do francesão, era nítido que o clima era ruim entre os jogadores, principalmente entre Neymar e Kylian Mbappé, que se desentendiam nas cobranças de pênaltis e também no entrosamento durante as partidas. E essa briga de egos fez efeito. Na Champions League, eles foram eliminados nas oitavas de final para o Bayern de Munique e deram adeus à competição. Aquilo marcou o fim do projeto Galácticos do Paris, e no fim da temporada, Neymar, Messi, Verratti, Sérgio Ramos e companhia deixaram a equipe, e o time passou a ter uma única estrela, o Kylian Mbappé. Aliás, ele quem pediu a saída de Neymar, falou que só ficaria no time por mais uma temporada se o brasileiro fosse mandado embora. E foi o que aconteceu. Agora, o PSG era o clube do Donatello, e ele pediu a contratação de alguns jogadores medianos. O Paris investiu pesado em algumas contratações duvidosas, como o Kolo Muani e, além dele, o Ousmane Dembélé, que ficou com a camisa 10 e a obrigação de substituir o Neymar. No francesão, eles não fizeram mais que a obrigação. Só que na Champions, o negócio não foi fácil. No meio de altos e baixos, eles chegaram até as quartas de final contra o Barcelona, o ex-clube do Dembélé, e aplicaram uma grande remontada para cima dos Coolers. Mbappé e Dembélé jogaram muito, e isso deu muita moral para os jogadores e também para o time. Mbappé estava voando e sendo um dos melhores jogadores do mundo na temporada. Imagina só se ele conseguisse vencer aquela Champions. Depois de pedir a saída de Neymar e Messi, o camisa 7 ia provar que era genial sozinho, e os caras fariam até uma estátua dele na porta do estádio. Para quem sairia do time como vilão, se vencesse, ele sairia como herói. Mas o que aconteceu na semifinal foi que o Borussia Dortmund foi uma pedra no sapato do Paris. Os franceses não jogaram bem e carimbaram a trave. Foram eliminados para os alemães, e o Mbappé, que não renovou seu contrato, jogou sua última partida de Champions pelo PSG. Nas últimas 12 participações consecutivas na Liga dos Campeões, de 2013 a 2024, a campanha do Paris foi essa. De 2012 a 2013 até 2015 e 2016, parou nas quartas. Depois, 3 anos seguidos nas oitavas. 2019 e 20 chegaram até a final, e depois foram até a semi no ano seguinte. Para fechar, 2 oitavas e novamente caíram na semi. 0 títulos. O sonho de vencer a Liga dos Campeões ficou para a próxima. E a pergunta que não quer calar é: o que será do Paris Saint-Germain a partir de agora? Sem Neymar, sem Messi, sem Di Maria e agora sem Kylian Mbappé. A estrela da vez é o Dembélé.